Olá pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona do conhecimento do terceiro setor. Depois de que eu estive viajando na segunda-feira passada, portanto postei um vídeo dizendo que eu estava fora, voltamos então à nossa discussão sobre aspectos e questões relacionadas ao terceiro setor. E hoje a nossa discussão é sobre o marco regulatório do terceiro setor. E esse marco regulatório, que fique bem claro para todos, eu não estou aqui discutindo especificamente a Lei 13.019. Eu quero discutir com vocês, nessa transmissão ao vivo, o marco regulatório de todo o terceiro setor, incluindo a Lei 13.019. Então não confunda marco regulatório do que estamos falando do geral com o marco regulatório da Lei 13.019. Que a gente vai falar alguma coisa sobre isso. É um tema bastante extenso. Eu vou procurar me organizar para transmitir a vocês os principais aspectos relacionados ao marco regulatório, mas é bastante extenso e, evidentemente, numa transmissão ao vivo, sozinha, por si só, talvez não seja suficiente. Quem sentir necessidade, podemos eventualmente aprofundar em algum outro assunto numa outra oportunidade. O que eu pensei em conversar com vocês hoje? Falar rapidamente dos tipos de organização da sociedade civil que nós temos segundo a legislação brasileira, falar da formalização dessas organizações, estatuto, registros, títulos e certificados que uma entidade pode obter, e vamos focar os principais. Uma rápida pincelada na Lei 13.019, até porque já foi objeto de uma transmissão ao vivo. Dar uma rápida pincelada sobre tributação das entidades do terceiro setor e depois vamos responder algumas perguntas sobre esse tema já selecionado e colocado por algumas pessoas que já se prepararam em fazer perguntas. Você se lembra quando da primeira transmissão ao vivo nós falamos sobre a composição do terceiro setor e você se lembra desse slide? Nós tínhamos, na época desta avaliação, 6 milhões de CNPJs, dos quais 10% eram entidades sem fins lucrativos, mas eu dizia que as entidades sem fins lucrativos são aquelas que de interesse social, que estão dentro do terceiro setor, ou seja, uma entidade sem fins lucrativos de interesse social são as que nós consideramos entidades do terceiro setor, e aí temos mais ou menos umas 300 mil entidades, o que hoje lá no site do IPEA, na pesquisa do terceiro setor, já são mais de 400 mil entidades. Aqui vejam que ela tem a possibilidade de uma qualificação de OCIP, Utilidade Pública Federal, e aproximadamente 8 mil entidades no Brasil têm o SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. A nossa conversa toda hoje será em cima da formalização da estruturação legal destas 300 mil entidades sem fins lucrativos de interesse social. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: existem, segundo a lei brasileira, o Código Brasileiro, nós temos fundações e associações. Então, só existem duas possibilidades legais da constituição de uma pessoa jurídica, de uma entidade sem fins lucrativos: fundação e associação. A fundação, ela é uma entidade que é criada para receber a doação de um patrimônio. Então, ou uma empresa ou uma pessoa física que resolve deixar um recurso para uma determinada causa, transfere esse patrimônio para esta causa. Portanto, para criar a fundação há que haver um estatuto e haverá uma doação, uma transferência desse patrimônio para essa organização, essa fundação
constituída. Então, o primeiro ponto importante numa fundação é que tem que haver um patrimônio que será disponibilizado para uma determinada causa. Esta fundação, ela é constituída pelo critério e a vontade do doador deste patrimônio, que a gente chama de investidor social, de investidor ou de fundador, né, de quem constituiu a fundação. Ele pode colocar as vontades dele, ou seja, que esse dinheiro vai servir para que causa, como é que será gerida, como é que será a governança da fundação, e aí ele então coloca isso nesta documentação, e quem vai acompanhar se tudo isso vai acontecer de acordo com a vontade do instituidor será o Ministério Público. Todo Estado tem uma curadoria de fundações que é responsável por acompanhar a vida da fundação e ter certeza de que a vontade do instituidor está sendo seguida. Então, a fundação tem que fazer sempre uma prestação de contas para o Ministério Público, chama-se SICAP, e qualquer mudança estatutária, atas, tem que submeter à curadoria de fundações. A associação não. A associação é uma organização criada por um grupo de entidades, de pessoas, que resolve fundar ou criar uma associação. Obviamente, no momento em que há essa decisão, você não tem recurso, você não tem como captar recurso, porque a organização não está constituída, então nascem pela vontade de alguém que junta com outras pessoas e que de alguma forma vai montando, mas ela não nasce totalmente formalizada. Ela começa fazendo as coisas e depois precisa abrir uma conta bancária. Para abrir a conta bancária precisa do estatuto, está registrado em cartório, então tem um processo que vai regularizando a associação. Na minha experiência, a fundação obrigatoriamente tem que nascer formalmente constituída e as associações nascem e vão se arrumando, se ajeitando, se formalizando ao longo do tempo. Então, duas possibilidades para uma entidade sem fins lucrativos: fundação ou associação. O primeiro passo, ou a primeira formalização que tem que fazer na criação de uma entidade é o estatuto. Estatuto será a definição clara do que os associados pretendem que seja feito com esta associação ou fundação, e a partir daí, porque senão eu já vou nascer com uma entidade deficitária ou não sustentável. Vamos ter que construir um estatuto, e o estatuto tem uma série de regras para serem consideradas. Depois do estatuto, vamos obter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Depois vamos obter o cadastro de contribuinte municipal, que é o registro no município, na sede do município, e aí poderemos abrir uma conta bancária. Eu diria para vocês que o primeiro passo para que uma organização esteja totalmente formalizada é quando ela consegue abrir uma conta bancária, porque a partir daí ela irá captar recurso público, privado, de pessoas físicas, jurídicas, para colocar na conta bancária para começar a exercer a sua missão, a sua atividade social. Algumas questões rápidas sobre o estatuto. Existe uma lei, né, Código Civil, que nós temos que seguir pensando em estatuto. Temos que ter a denominação, o nome da entidade, o endereço da sede, que normalmente quando funda a associação não tem o endereço, então nós vamos obter algum endereço e depois faremos a transferência disso. Se não tem um local alugado, pode ser na casa de alguém, mas depois temos que transferir. O objeto social do estatuto são as finalidades, ou seja, o que a entidade vai fazer, a missão distribuída em atividades sociais que a entidade irá executar. As atividades meio para a consecução das finalidades, ou seja, de obtenção de recurso, formas de captação de recurso ou geração de renda. Classes de associados, normalmente associado fundador é aquele que participou da fundação ou da
da ata de fundação da associação, da reunião, associado colaborador, associado efetivo, benemérito, quer dizer, tem uma série de classes de associado que os associados na Assembleia podem definir no estatuto se tem direito a voto ou se tem direito à candidatura a cargos estatutários. Os direitos e deveres do associado, requisitos de admissão, demissão e exclusão, se vai remunerar dirigentes ou não, e isto é um tema amplo que a gente pode discutir numa outra oportunidade, mas segundo a legislação brasileira, hoje é permitido que uma entidade sem finalidade de lucro remunere dirigente dentro de determinadas circunstâncias. Também se vai obter alguns títulos e qualificações, por exemplo, se a entidade pretende obter a qualificação de OCIP, a lei da OCIP exige que tenha uma série de artigos específicos no estatuto. Então, já temos que preparar o estatuto para a obtenção da qualificação de OCIP, colocando lá dentro alguns artigos que a lei exige. Para obter SEBAS, também tem algumas exigências. Então, nós precisamos observar que entidade nós estamos construindo, para qual o caminho de titularidade que ela pretende obter, e aí prever isso no estatuto. Se não tivermos isso definido, fazemos o estatuto de acordo com o Código Civil e depois podemos, numa outra oportunidade, alterar o estatuto e adaptá-lo às necessidades dos títulos e certificados. Também devemos estar preocupados no estatuto em deixar muito claro que a entidade é sem fins lucrativos, que a entidade eventualmente possa ter imunidade ou isenções tributárias, porque nós vamos ver mais para frente que quando uma entidade vai pedir uma isenção, vai exigir o estatuto com uma série de informações que estariam nesse estatuto. As fontes de recurso para a manutenção da organização, a gente costuma colocar no estatuto. A governança, quer dizer, vai ter uma diretoria, um conselho de administração, conselho fiscal, a função de cada um, a função de cada cargo da diretoria, digamos que é obrigatório que se coloque no estatuto, condições para alteração das disposições estatutárias, quer dizer, dissolução, aí tem que ter no estatuto a regra de quando se for fechada o estatuto, a entidade, o patrimônio remanescente será passado por uma outra organização e lembre-se que na Lei 13.019 exige que esta organização que vai receber o patrimônio siga também a Lei 13.019, que é uma exigência desta nova lei. Forma de aprovação das contas, que vai ter uma assembleia anual, esta assembleia vai aprovar as demonstrações contábeis, relatório de atividade e assim por diante. E também costumamos dizer da transparência ou da forma com que a organização fará suas prestações de contas. Uma dica importante, lembra-se da Lei 13.019, que já discutimos, ela exige que se coloque no estatuto que a entidade seguirá as normas brasileiras de contabilidade. Na verdade, não é bem no estatuto, em algum documento de organização interna, dos quais um deles é o estatuto. Eu costumo dizer que é melhor já colocar no estatuto e pronto, mas em algum lugar nós temos que dizer que a organização vai seguir as normas brasileiras de contabilidade. Bom, feito o estatuto, revisado, ele irá ser submetido a uma assembleia de fundação, que o estatuto será aprovado, será feita uma ata de aprovação do estatuto, portanto a fundação da entidade, e a eleição já dos primeiros membros de diretoria e conselho fiscal, ou conselho de administração, da governança que for definida. Então nós vamos precisar juntar o estatuto, a ata de eleição da diretoria, do conselho fiscal e do conselho de administração daquela mesma assembleia que fundou a entidade, fazemos um requerimento de registro, a lista de presença de quem participou da fundação, nome, endereço, CNPJ, CPF e RG das pessoas que participaram.
vou juntar tudo isso e mandar para um cartório de registro civil, de registro de pessoa jurídica, no âmbito do endereço da sede da entidade, para que o estatuto seja registrado. Pode ser que tenha algum problema, que o cartório questione alguma coisa, que tenha que fazer alguma mudança, você faz, submete novamente. Se não tiver nenhuma mudança, teríamos então o estatuto registrado no cartório, é a primeira formalização que a entidade teria. Em seguida, com esse estatuto, mais alguns documentos exigidos pela Receita Federal, nós vamos obter o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Neste ponto, o importante é que já tenha um contador e esse contador vai fazer esta obtenção do CNPJ. O único cuidado é que deve se cadastrar no CNPJ, exige um código de atividade econômica, o CNAE, e que a gente tem que escolher um código de associação sem fins lucrativos, porque é isso que vai determinar para a Receita Federal que se trata de uma entidade sem finalidade de lucro. Aí eu vou à prefeitura do município, ter lá o registro de contribuinte, o cadastro de contribuinte imobiliário, CCM, e vou obter alvará de funcionamento e assim por diante. Digamos que então a nossa entidade está constituída no cartório, registro na Receita Federal e no município. Se ela vai ter funcionário, eu vou ter que registrar no INSS, vou ter que ter lá o registro na Caixa Econômica Federal para pagar fundo de garantia, e posso ter que ter registro também para efeito de ISS ou ICMS, dependendo se vou ter que emitir notas fiscais de venda de mercadoria ou venda de serviço, mas a gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, um pouquinho mais para frente. Por enquanto, tenha em mente o seguinte: estatuto registrado em cartório, registro na Receita Federal com CNPJ, registro na prefeitura, eu já posso abrir uma conta bancária. E a partir daí, posso começar a operacionalizar a entidade. Sobre a Lei 13.019, a gente já falou isso numa outra transmissão ao vivo, eu só gostaria de alertar algumas coisas. Essa lei foi estabelecida em 2014, mas agora para recurso público municipal entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017. Ela tem uma série de exigências, tanto por parte do órgão público como por parte das organizações. Se você está fundando uma entidade, normalmente, até pela lei, tem que ter 1 ano de experiência para poder captar recurso público. Então, neste primeiro ano de fundação da entidade, não vamos conseguir participar de chamamento e captar dinheiro público. Mas nós já precisamos deixar o estatuto preparado, porque se for de interesse desta nova associação captar recurso público, ela então deverá submeter esse estatuto num determinado momento ao poder público. Mas é uma lei bastante detalhada, é uma lei que exige tanto do poder público como das entidades uma preparação, uma organização, e futuramente podemos voltar a falar sobre essa lei, mas ela é sempre um momento específico. Como eu disse, 2 preocupações ou 3 preocupações básicas com relação ao estatuto. Primeiro, a lei exige que os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública esteja no estatuto. Então eu tenho que ter no objetivo social da entidade alguns objetivos voltados à promoção de atividade e finalidade de relevância pública. Normalmente isso tem a entidade de saúde, de educação, de assistência social, meio ambiente, cultura, isso está lá no objetivo da entidade. Segunda coisa, que em caso de dissolução, o patrimônio remanescente será passado para uma outra entidade que preenche os requisitos da lei. Então, lá naquele artigo que diz que eu vou passar o patrimônio para outro, eu tenho que prever que esta outra entidade preenche os requisitos da lei. E, como eu disse, este item 4, que a entidade se obriga, em alguma norma de organização interna, que eu sugiro que seja o estatuto, que a entidade irá adotar as normas brasileiras de contabilidade e princípios fundamentais de contabilidade. Obrigatoriamente, isso deve estar escrito no estatuto da entidade.
Bom, temos então a nossa entidade fundada, registrada em cartório, registrada nos órgãos tributários. Agora vamos pensar um pouquinho títulos e qualificações e certificações que essa entidade poderia obter. São vários, depende muito da atividade da entidade, mas eu quero focar alguns específicos com vocês. Utilidade Pública Federal já foi extinto, a lei foi revogada, não existe mais esse título, portanto não tenho que obter isso. Utilidade Pública Estadual e Utilidade Pública Municipal é importante obter, você tem que olhar a legislação do estado onde está sediada a entidade, a legislação do município e buscar esses títulos. Em princípio, eu poderia te dizer que dificilmente alguém vai exigir isso. Às vezes, numa emenda parlamentar, exige esses títulos certificados, às vezes em alguma isenção tributária, às vezes em alguma captação de recursos, não é comum, mas é importante que você tenha e mantenha esses títulos. Certificado de entidade beneficente de assistência social. Este aqui, eu diria para vocês que é o certificado mais importante que uma entidade do terceiro setor possa ter, o SEBAS. Ele é dado só para entidades que praticam saúde, educação e assistência social. Nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. Então, por enquanto, fique assim. A entidade portadora do SEBAS não pagará as contribuições sociais. PIS, COFINS, Contribuição Social do Lucro Líquido e cota patronal do INSS. A cota patronal do INSS é aquele 26,8% que nós temos que pagar sobre o salário do funcionário que é admitido CLT. Imagine que, se eu tenho SEBAS, ou a entidade tem SEBAS, ela não tem que pagar essa cota patronal, ela será uma entidade muito mais barata, porque não terá 25,8% sobre a remuneração do seu RH. Organização social é uma entidade que tem uma qualificação, uma certificação específica, mas que fará a gestão de um bem público. Então imagine o seguinte, nós temos um hospital, ou uma escola municipal, ou um museu. E o município decide que ao invés de estadual, e alguns municípios como o de São Paulo têm uma OS com a Lei 13019, com a transferência dos benefícios que uma UCIP ou que uma utilidade pública federal daria para uma entidade certificada. Isso tudo foi levado para qualquer entidade sem fins lucrativos, especificada na Lei 13019. Digamos que a utilidade pública federal e OCIP, em termos de benefícios tributários, foram eliminados, porque foi levado para qualquer organização que não necessariamente precisa ter essas qualificações. Portanto, eu acho que a qualificação de OCIP foi esvaziada. Digamos que hoje a única possibilidade de usar uma qualificação de OCIP é se a entidade for captar um recurso público através de termo de parceria, que é um instrumento jurídico previsto na lei, diferente de um termo de colaboração, diferente de um convênio, diferente de um termo de fomento. Mas, digamos que são situações muito específicas. Outros, aí vai depender muito da área de atuação da entidade. Se ela é uma LPI que lida com idosos, vai ter que ter um registro lá na Secretaria X. Se é uma entidade que lida com criança e adolescente, terá que ter um registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. As entidades de assistência social ou programas de assistência social terá que ter um registro no Conselho Municipal de Assistência Social do município. Então, daí para frente vai depender muito da atividade da entidade e o que ela vai precisar desses registros, normalmente para captação de recurso, para isenções tributárias ou para comprovação de um certificado para a exigência do outro. Ou seja, para uma entidade de assistência social obter o SEBAS, ela vai depender de ter uma qualificação, um registro no Conselho Municipal de Assistência Social daquele município onde ela atua. Então ele pode ser pré-requisito um do outro. O SEBAS
que eu só queria dar uma palavrinha com vocês. Como eu disse, ele é para entidades de assistência social, saúde e educação. Para cada uma dessas atividades, a lei exige uma especificidade. Por exemplo, na assistência social, obrigatoriamente, nós temos que atender gratuitamente. Isso tem que estar escrito no estatuto. Na saúde, eu tenho que vender serviços ao SUS. Mais de 60% dos serviços da atividade hospitalar ou ambulatorial tem que estar oferecidas ao SUS e praticadas, né, ao SUS. Se eu vou fazer um certificado para uma entidade de educação, ela cobra do pai do aluno, mas ela tem que garantir que 20% das bolsas, ou para cada 5 pagantes, uma bolsa de estudo, será feita gratuitamente para a pessoa carente. Então, para obter os SEBAS, primeiro, só para saúde, educação e assistência social. Segundo, para cada um desses eu tenho que seguir requisitos exigidos pela legislação. Para que você tenha uma ideia, existe a Lei 12.101, alterada pela 12.868, e o Decreto 8242. Essas duas leis e decretos regulamentam os SEBAS para assistência social, saúde e educação. Quando você define assistência social, saúde e educação, sugiro que você visite os sites dos 3 ministérios, dependendo de qual te interessa, e lá você terá mais informações sobre a certificação na saúde, na assistência social e na educação. A grande vantagem do SEBAS, como eu disse, é a isenção do pagamento das contribuições sociais. Este é um benefício extremamente importante, porque ele é valioso, né, para a entidade que tem SEBAS, não paga a cota patronal, significa uma boa redução de custo do projeto, do valor do projeto ou do funcionário administrativo. Então, quando eu sempre falo em sustentabilidade, eu digo que um dos certificados mais importantes é o SEBAS, porque ele faz com que a entidade tenha uma atividade mais barata. Se ela é mais barata, muito mais fácil de ser sustentada. Mas o SEBAS, eu costumo chamar de Caminho de Santiago de Compostela, ou Via Crucis do terceiro setor, porque é difícil, demorado, trabalhoso, e quando termina você acha que acabou. Não, aí tem que começar as manutenções e as prestações de contas. Mas eu costumo sugerir para todas as entidades de saúde, educação e assistência social que prepare, que vá buscar esse certificado, porque trata-se de um grande benefício tributário. Vou dar agora para vocês uma visão geral sobre a tributação no terceiro setor, mas, gente, tenha em mente que é muito rápida, não vai dar para passar tudo, porque é algo bastante extenso, mas eu quero alertá-los para algumas coisas. A primeira coisa que eu quero alertar é o seguinte: tem gente que acha que, como é uma entidade sem fins lucrativos, não tem que pagar imposto. Não é verdade. Nós temos que olhar o que a entidade faz, de onde ela capta recurso, e aí, em cima disso, avaliar pelas leis tributárias se tem que pagar imposto ou não. Toda vez que eu vou discutir a questão tributária, eu começo falando de 3 conceitos importantíssimos na questão tributária. O primeiro deles é não incidência. O que é não incidência? A entidade não pratica nenhuma atividade econômica que tenha impacto tributário. Então, por exemplo, se ela não produz mercadoria, se ela não comercializa mercadoria, se ela não vende serviço, a gente já não tem uma incidência de impostos na entidade. Por quê? Porque ela não tem o fato gerador de tributo. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é de onde vamos captar recurso nessa entidade, onde vamos aplicar, e analisar isso junto com o contador de advogado para ver se tem o fato gerador. Se tem o fato gerador, em princípio vamos ter que pagar imposto. Se não tem o fato gerador, não temos a tributação.
Cuidado com o conceito de imunidade. Imunidade é um conceito que está previsto na Constituição brasileira, e quando está previsto na Constituição brasileira, a entidade ou a pessoa que está sujeita a essa imunidade não teria que pagar impostos e os órgãos tributários não podem tributar. Então deixa eu dar um exemplo. Está escrito na Constituição que o papel para a produção de livros é imune tributariamente falando. Então as editoras, as gráficas que compram papel para produzir livro não pagam imposto sobre este papel. Isso está escrito na Constituição, ninguém pode cobrar imposto sobre isso. No terceiro setor há uma confusão muito grande, porque tem um artigo da Constituição que diz que as entidades são imunes ou isentas de tributos dependendo de lei complementar. Não saiu uma lei complementar, o Congresso não aprovou, não criou uma lei complementar para regulamentar isso que está na Constituição. O que nós temos são leis ordinárias que regulamentam os SEBAS e outras tributações. Já houve uma discussão no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal disse que para efeito de imunidade tem que ter lei complementar, e que enquanto não tenha, segue o Código Tributário Nacional no seu artigo 14. Esse assunto, gente, ele é bastante complexo. Eu só estou passando essas informações para vocês para que você tenha em mente que isso existe, e eu sempre sugiro para os gestores: vamos acompanhar as decisões do Supremo e dos órgãos judiciários com relação à imunidade. Eu postei hoje ou ontem, hoje, para quem recebe os boletins, falando que houve uma decisão no Supremo sobre a imunidade de uma organização com relação à cota patronal, e que, como ela seguia o CTN 14, não era obrigado a ter SEBAS. Mas cuidado, não saia dizendo sou imune e não vou pagar nada, porque isso pode criar um passivo tributário grande. É importante que você acompanhe, saiba o que está acontecendo, discuta com um advogado e contador para ver as possibilidades que a entidade pode se utilizar disso. Terceiro conceito, isenção. A isenção, existe a obrigação de pagar, mas por conta de leis e do que a lei define como isenção, prazo, condições, requerimentos, eu posso pedir a isenção. Toda lei tributária brasileira tem as condições de isenção, principalmente voltadas para entidades sem fins lucrativos do terceiro setor. Então você definiu lá naquele primeiro slide, ou aquele primeiro conceito de incidência. Há a incidência do tributo, então eu terei que pagar. Mas eu vou pesquisar nesta lei tributária quais são as condições de isenção para não pagar o tributo. E aí eu vou entrar com um requerimento no órgão pedindo a isenção. Rapidamente, gente, impostos federais. O imposto de renda, como eu disse, a hora que você cadastra no CNPJ e diz que é um CNAE de associação, você já está dizendo para a Receita Federal que é uma entidade sem fins lucrativos e não vai pagar imposto de renda. Impostos IPI. O IPI é tributado sobre a fabricação de produto. Se a entidade não fabrica produto, não tem a incidência, não tem o IPI. Imposto de importação. Toda vez que você importa produtos, você tem que pagar imposto de importação. Se você não importa nada, não tem que pagar imposto de importação. Só um detalhe: para a entidade que tem SEBAS, a lei diz que ela pode importar qualquer equipamento sem similar nacional, pedindo a isenção para a Receita Federal e autorizado sem pagar tributos. Então, na saúde, isso é muito comum. Aparece um novo equipamento, o hospital filantrópico decide importar, ele pede uma autorização para a Receita Federal, importa e não paga tributos, é também um grande benefício. Imposto de exportação, não exportamos nada, não tem imposto. Operações financeiras é quando eu capto empréstimo, se não tem empréstimo não vai ter operação financeira. Operação de câmbio é quando eu faço alguma transformação de moeda estrangeira em moeda nacional. Se é uma captação de recurso do exterior, eu posso ter que pagar imposto de operação de câmbio, e aí teria que pedir a isenção disso.
Impostos estaduais, IPVA, cada estado tem uma lei, eu preciso pesquisar essa lei. Normalmente tem critérios para isenção de veículos próprios da organização, que teriam então essa isenção sob determinadas condições. ICMS, Imposto de Circulação de Mercadoria, quando eu compro, entidade, compro e vendo mercadoria. Se eu não comprei e vendi mercadoria, eu não tenho fato gerador. Se eu estou comprando e vendendo mercadoria, eu preciso me cadastrar num cadastro estadual, pedir autorização para emissão de nota fiscal. E aí o regulamento de ICMS permite que a entidade entre com um pedido de regime especial, que a gente chama, que é a isenção do ICMS. Se ela obtém isso, ela pode emitir nota fiscal, mas não vai pagar o ICMS porque tem a isenção. Se ela não tiver a isenção e for emitir nota fiscal, ela vai ter que pagar ICMS. Uma das grandes preocupações minha no terceiro setor, na questão tributária, é o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão por Ato, Causas, Mortes e Doação. É um imposto estadual, que cada estado tem uma legislação, mas em média é um imposto que cobra-se 4% em cima do valor da doação. Isso é muito comum no terceiro setor. No estado de São Paulo, essa lei estabelece 4% para doações. Então, se você está captando doação de um doador único, mesmo CNPJ, por um valor acima no estado de São Paulo de 2.500 UFESPs, que é uma unidade de medida do governo do estado, diria para você hoje que é um pouco próximo de 60 mil reais. Se você está captando numa doação de um doador único 60 mil reais acima, vai ter que pagar ITCMD. Então, cuidado em ter esse pedido de isenção, mesmo que você não tenha esse tipo de doação, para que o dia que aparecer uma doação, você diga para o doador: olha, eu tenho isenção do ITCMD, não teremos problemas tributários. Esta questão do ITCMD é uma grande preocupação que eu tenho em todas as entidades do terceiro setor, porque nem todos os gestores conhecem isso, nem todos estão muito preocupados, às vezes, com esta incidência tributária, o que pode gerar problemas de passivos tributários para as entidades no futuro. Impostos municipais e ISS. Se eu presto serviço, tenho que emitir nota fiscal e pagar ISS. Se eu não presto, não tenho fato gerador. Se eu tenho que pagar ISS, posso pedir na prefeitura a isenção. IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, posso pedir isenção de acordo com a lei de cada município, normalmente para os imóveis próprios da entidade. ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Intervivos, é quando eu compro e vendo imóvel. Se a entidade compra imóvel ou vai vender imóvel, ela pode pedir a isenção do ITBI. Mas essa isenção, ela é específica por cada transação de compra e venda de imóvel. Gente, uma passada bastante rápida sobre essa questão tributária. Ela é uma questão bastante complexa. Acho que você, gestor, tem que olhar isso junto com o contador, junto com o advogado, para ver as leis tributárias, a incidência e não incidência, os pedidos de isenção e, eventualmente, o tratamento de imunidade. Um ponto é importante: cuidado para não fazer, se não fizer uma análise adequada disso, expor a organização a passivos tributários futuros, o que pode ser um sério problema para a sustentabilidade da organização e para a própria governança da entidade. Bom, demos uma visão muito rápida, muito geral sobre a formalização, o que é uma associação, o que é uma fundação. Falamos do estatuto, falamos da lei 13019, dos títulos de certificados e da questão tributária. Agora algumas perguntas que chegaram e eu consolidei aqui para tratar sobre esta apresentação, e essas pessoas postaram lá várias perguntas e eu consolidei em alguns temas. Associação e fundação. E o instituto, o que é? O instituto é um nome fantasia de uma associação ou de uma fundação.
Não existe na legislação societária brasileira a figura instituto. Então eu vou chamar de associação ou fundação, que terá como nome fantasia instituto tal. Então não é proibido que eu o tenha, mas ele não será uma figura societária. Será sempre uma associação ou uma fundação. Existe um padrão de estatuto? Não tem. Existem vários estatutos, modelos de várias entidades que eu posso me inspirar nisso, mas cuidado com Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sempre brinco, dá Ctrl+C no estatuto, Ctrl+V no outro e tá bom. Não, você tem que pesquisar vários estatutos e criar o padrão para aquela organização. Por que eu digo isso? Porque eu já falei, depende de ter SEBAS, não ter SEBAS, ser OCIP, não ser OCIP, de onde vai captar o recurso, qual é o objeto social, se é uma entidade de assistência social, saúde, educação, cultural, meio ambiente, ou seja, nada impede que eu pesquise vários estatutos, mas eu tenho que pegar toda essa pesquisa e construir um estatuto adequado para aquela entidade que eu pretendo fundar. Cuidado com o objeto social, cuidado com os títulos certificados que possam ser obtidos, alguma questão tributária que a gente já falou, né? Então, não é problema nenhum ler vários estatutos, pesquisar vários estatutos, mas pegue tudo isso e traduza naquele que vai representar a característica específica da entidade que nós estamos fundando. A Lei 13.019 não exige mais conselho fiscal. Devo retirar do estatuto? Não. Por que não? Porque, apesar de não haver uma exigência a mais na Lei 13.019, o conselho fiscal é um importante fator de governança, de transparência e de segurança para que exista um certo grupo de pessoas que estará revisando as contas da diretoria. Então, o Conselho Fiscal é um instrumento de fiscalização, de transparência, de controle, que pode dar mais segurança para o investidor social ou para qualquer tipo de stakeholder que nós vamos ter com aquela entidade. Tem muita gente que diz, mas Conselho Fiscal não funciona, não se reúne. Nós temos que incentivar para que se reúna, para que faça as fiscalizações necessárias, até porque se tiver um problema futuro na organização e ele não fez o trabalho que deveria, o Conselho Fiscal pode estar correndo algum risco. Então é melhor ter, incentivar para que funcione, porque é um excelente instrumento de governança e transparência. Por que é tão demorado obter ou renovar o SEBAS? Bom, duas coisas. Primeiro, para obter realmente é demorado, e enquanto a entidade não obtém, que não foi publicado no Diário Oficial, ela não pode gozar dos benefícios. Para renovar é um pouco diferente. A lei diz que quando a entidade tem e vai só renovar, enquanto o Ministério não se pronunciar sobre a renovação, a entidade continua gozando dos benefícios. Então, se fica 3 anos em renovação no Ministério, eu continuo tendo a isenção das contribuições sociais. O único problema é se ele depois diga, não, está indeferido. Aí eu tenho que ter toda uma discussão sobre a isenção que eu já me beneficiei neste período. Então dá uma certa insegurança jurídica. Por que ele é demorado? Ele é demorado porque você sabe que a isenção da cota patronal bate diretamente no déficit da Previdência. Ou seja, se a entidade não contribui com a cota patronal, não está contribuindo com a Previdência, está tendo uma redução na receita da Previdência. Não é justo que isto seja feito retendo as renovações ou as obtenções de SEBAS, mas digamos que é mais ou menos assim que funciona. Esta lei foi mudada há um tempo atrás e isto trouxe uma desestruturação ou uma não estruturação dos ministérios
que agora eu vejo que eles estão se organizando e talvez a coisa esteja entrando num ritmo mais rápido de renovação ou de obtenção de servas. Mas não se iluda, não é uma coisa rápida, simples e que seja facinho. Terá um caminho difícil pela frente, mas eu digo sempre, se você não entrar hoje, é um dia a menos ou um dia a mais de tempo que nós vamos ter que esperar. Prepare a documentação, entre e deixe a coisa funcionando, rolando e cheque periodicamente no Ministério como é que está este processo. Estou preocupado com a não incidência do ITCMD. O que devo fazer? Bom, eu digo sempre para as entidades o seguinte: se eu tenho a incidência de ITCMD e não estou pagando, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar tudo que a entidade arrecadou de doações, segregar isso por doador único, ou seja, por CPF e CNPJ, dos últimos 5 anos. Então o contador, ou você, do ITCMD que eu deveria ter pago e não paguei. Aí eu posso, o contador pode calcular juros e correção para ter uma ideia de qual é o valor tributário que eu deveria pagar. Por que eu digo isso? Porque quando algumas entidades já aconteceu de pedir a isenção do ITCMD e vir um fiscal e multar os 5 últimos anos da entidade. Então, para pedir a isenção, eu devo pelo menos me preparar para ver qual é o tamanho do rombo e ficar preparado que eventualmente pode acontecer. Não é normal, não é sempre, mas pode acontecer. Sempre você terá que pedir essa isenção do ITCMD de acordo com as leis do Estado. Alguns estados, por exemplo, Minas Gerais, eu tenho notícias que você não precisa pedir. Na própria lei já diz que uma entidade de saúde, educação, cultura, a lei define que já é isenta, então não precisa pedir. No estado de São Paulo eu tenho que pedir. Enquanto o estado não disser que eu tenho a isenção, eu não posso me isentar. Então, para os estados em que eu tenho que pedir, saia e se prepare, veja a documentação necessária para pedir. Mas cuide para avaliar o que devo de ITCMD dos últimos 5 anos, para ver se eu não estou correndo um risco muito grande de ser multado e criar um tremendo de um valor. Você precisa tratar isso com o contador, com o advogado, para avaliar as possibilidades e hipóteses de risco, para poder então resolver daí para frente. Mas tenha em mente que, se você não pede a isenção e não tem essa isenção, você continuará tendo problemas em ter que pagar o tributo de valores acima do que o limite da lei que foi arrecadado. Como a gestão do marco regulatório pode contribuir para a sustentabilidade da organização? Gente, é muito importante essa discussão do marco regulatório por alguns fatores. Primeiro, para trazer uma certa segurança jurídica na entidade. O que é isso? Se eu pratico tudo o que a lei define e sigo as obrigações, digamos que o risco de um problema trabalhista, tributário ou de qualquer questionamento é muito pequeno porque eu sigo a lei. Então, seguindo o marco regulatório, conhecendo o marco regulatório, eu trago uma certa segurança jurídica para as operações e para a governança da entidade. Segundo, eu posso ter facilidade na captação de recursos. Se eu sou uma entidade que posso dar isenções tributárias, benefícios na captação de recurso, digamos que tendo o marco regulatório estudado, conhecido, eu posso transmitir esta dedutibilidade, esta redução de tributária para o doador da entidade. Terceiro, eu posso pedir as isenções tributárias ou obter as isenções tributárias, como falamos de SEBAS, como falamos de todos os impostos. Então, o marco regulatório bem organizado, bem seguido, com títulos e certificados e com a análise da incidência tributária,
digamos que eu posso pedir as isenções, eu posso dar as dedutibilidades de imposto na doação e com isso eu estarei dando uma segurança jurídica para a entidade. Sempre falo que a entidade pode ter SEBAS, ela tem que sair correndo para obter os SEBAS, porque isso a fará mais barata. Se faz com que a operação da entidade seja mais barata, ela estará, portanto, tendo uma sustentabilidade melhor, porque ela é mais barata, precisa captar menos recurso para executar os seus projetos e exercer as suas atividades sociais. Então, a sustentabilidade de uma organização também passa por uma boa gestão do marco regulatório. Eu sei, e você percebeu, que é um assunto bastante extenso, árido, não dá para discutir isso em uma hora de conversa por uma transmissão ao vivo pelo Facebook. Eu queria passar para vocês preocupações ou pontos para ficarem atentos, para conversar com o contador, para conversar com o advogado, mas ter uma ideia clara de que uma boa gestão do marco regulatório, que incide sobre as entidades, pode trazer facilidades de sustentabilidade, isenções tributárias, facilitação na captação de recursos. E isso pode fazer com que a entidade tenha menos risco, portanto, tenha a sua segurança jurídica, digamos, sob controle, diminuindo os riscos. Era isso que eu queria passar para vocês. Oportunamente, na nossa continuidade da maratona de conhecimento do terceiro setor, vamos voltar em alguns itens relacionados ao marco regulatório. Eu pediria a todos que estejam atentos com as nossas comunicações pelo Facebook, pelo nosso cadastro do site, que manda todas as nossas divulgações, para a próxima aula, que vamos passar o dia, horário, e vamos passar inclusive a programação da aula. Pessoal, tem uma pergunta aqui, acho importante, ela foi feita online pelo Facebook, pela Odete, que aliás, obrigado Odete por estar nos acompanhando, você é sempre bem-vinda e está sempre nas nossas transmissões ao vivo. O que neste momento seria mais importante ter? Ter um conselho fiscal ou um conselho de administração? Odete, a pergunta é muito boa, mas uma coisa não substitui a outra. Eu acho que as duas coisas são importantes que tenhamos dentro de uma organização. Mas conselho fiscal tem uma função, conselho de administração tem outra. Digamos que a função do conselho de administração é olhar a entidade como um todo, sempre com foco estratégico, para onde ela vai, de onde vem o recurso, numa visão estratégica, e que passará esta operacionalização para a diretoria da entidade. Então, é uma figura importante, na medida em que ela tem o acompanhamento estratégico da organização. Já o Conselho Fiscal, a função é de fiscalização, como o próprio nome diz. Ele vai fiscalizar os atos da diretoria para ter certeza que o que a diretoria fez está de acordo com o estatuto, está de acordo com as leis, para lá na Assembleia dizer, gente, pode aprovar as contas porque elas estão de acordo com o estatuto, de acordo com a legislação. Então, são funções diferentes. Eu diria para você, Odete, que a maioria das organizações que a gente vê por aí não tem conselho de administração, é só assembleia, diretoria e conselho fiscal. Mas uma organização que tem uma governança boa, ela realmente deveria, na minha opinião, ter um conselho de administração. O conselho fiscal, para efeito de fiscalização, governança e segurança, como eu disse, é sempre importante que eu tenha, mas fiscalizando os atos e decisões da diretoria, fiscalizando as demonstrações contábeis, os relatórios de atividade, que serão as prestações de contas, digamos, anuais, periódicas de uma organização. Temos mais uma participação, o Helder Pereira, que
Opa, saiu aqui. Tá? No primeiro ano, quais os recursos que podem ser captados? Bom, no primeiro ano, uma entidade não pode captar recurso público, porque para recurso público municipal é 1 ano de atividade, para recurso estadual 2 anos e para recurso federal 3 anos. Então eu diria para você, Helder, que no primeiro ano uma entidade vai captar recurso privado, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. Ou você vai captar através de telemarketing, doações, ou você vai participar de editais de recurso privado, ou você vai sensibilizar pessoas jurídicas para financiar os projetos da entidade. Então vejam, aproveitando essa pergunta do Helder, como é importante que na criação da entidade eu já pense de onde vem o recurso para financiar os projetos e atividades da entidade. Por quê? Se eu não posso ter recurso público, eu terei que ter financiamento por pessoa jurídica ou por pessoa física. Mas ter esse financiamento não é que as coisas vão aparecer do nada. Eu tenho que ter um processo de captação de recursos, seja ele de pessoa jurídica, seja ele de pessoa física. Por isso que é importante, ao pensar a criação de uma entidade, pensar nas fontes de recursos. Toda vez que alguém me procure e diz, Bontose, eu quero fundar uma associação. Legal. O que você pretende fazer com essa associação? Ah, atividade social assim, assim, assim. Segunda pergunta, de onde vem o dinheiro? Ah, não sei. Então nós temos que pensar um pouco. Não dá para partir já para a criação da entidade sem saber de onde vem o dinheiro. Que nós vamos criar obrigações, seja de despesas tributárias, que se eu não tenho de onde vem o dinheiro, a entidade já nasce insustentável. Então é muito importante que ao pensar na criação de uma entidade, eu já pense de onde eu vou captar o recurso com estas limitações que eu respondi na pergunta do Helder. Bom, pessoal, tivemos as perguntas aí já feitas, perguntas ao vivo. Muito obrigado pela participação de todos. Acho que foi muito produtivo discutirmos esse marco regulatório geral das entidades e fiquem atentos às nossas comunicações para a próxima aula e o próximo assunto, tá bom? Muito obrigado a todos, boa noite e sucesso a todos. Obrigado.